Olá e seja bem-vindo à comemoração de 100 programas do CoutoCast. Nessa comemoração, relembra um pouco dos mais de 2 anos de trabalho do CoutoCast, como também lança a nova logo do CoutoCast, que começa depois dos recados. Olá, ouvinte do CoutoCast, começando mais uma zona de recados do CoutoCast. Em primeiro lugar, cara, quero agradecer a você que tá aí ouvindo, a você que apoiou o CoutoCast durante esses 100 programas. Cara, foram incontáveis as pessoas que ajudaram com divulgação, parcerias, o desenvolvimento da logo. Aliás, logo que está sendo lançada nesse programa, olha só que maravilha. E, cara, as muitas outras coisas que ajudaram o CoutoCast a se manter ativo e a crescer. Cara, você faz parte dessa história. Cara, muito obrigado. E falando em podcast, o host aqui participou do Podcitário, o podcast de mercado publicitário lá do Caio Costa. Além de falar de mercado publicitário, o cara manja muito sobre isso e traz convidados top de linha. Cara, vale a pena você ir lá e prestigiar o podcast dele. Eu participei do episódio O Rádio em Tempos de Podcast. O link vai estar no post para você conhecer o programa dele e depois virar ouvinte. Eu participei também do Cappuccino Cast, podcast que também chegou à marca de 100 programas, olha só. O host aqui participou do programa 108, falando sobre livros infantis. O link também vai estar no post. Cara, muito obrigado ao pessoal do Podcitário e do Cappuccino Cast pela oportunidade. Dentre os agradecimentos, eu tenho que agradecer aos organizadores e participantes do iPod. Cara, meu muito obrigado pela recepção, pela troca de ideias, conversas e, claro, por me fazer conhecer gente que veste a camisa da mídia podcast e que quer ver essa mídia crescer. Cara, isso talvez seja a coisa mais importante que eu vi lá, ver gente que veste a camisa do podcast. Meu muito obrigado também ao Rodrigo Cornélio da Entre Fraldas, que abriu a casa pra mim durante todo o fim de semana do iPod. Cara, meu muito obrigado pela hospitalidade e pelo espaço. Aliás, Rodrigo, obrigado por disponibilizar o seu tempo para gravar o Couto Café, que o ouvinte do CoutoCast pode conferir em eduardocoutorj.wordpress.com, link no post. No blog você também confere a conversa com o Emerson da Megafono e com o editor Senhor A. Cara, obrigado também ao Emerson e ao Alexandre, né, que é o Senhor A, por disponibilizarem o tempo de vocês também para gravar comigo. Cara, muito obrigado a vocês. Ainda virão outros agradecimentos por aqui, mas o importante é relembrar o caminho que o CoutoCast passou durante esses 100 programas. O CoutoCast de hoje começa agora. Olá, o CoutoCast de hoje está começando e hoje faço a trajetória do CoutoCast por 100 programas. E, com a abertura desse 100º programa, você já deve ter observado que o CoutoCast está de logo nova. A nova logo faz parte do desenvolvimento do CoutoCast, que ao chegar ao seu 100º programa, pensa cada vez mais adiante em busca de trilhar um caminho junto ao seu ouvinte. A nova fase do CoutoCast, junto com a nova logo, traz o caminho a ser percorrido como algo a ser aproveitado, pois ele é a parte mais importante da caminhada. Onde você vai chegar depende das escolhas que são feitas pelo caminho e pelas pessoas que serão encontradas durante este percurso. É importante também estar sempre alerta para que o local que marca o fim da caminhada não seja mais importante que ela. O CoutoCast chega a uma marca e deve muito à caminhada que teve e às pessoas que contribuíram de alguma forma para que o host aqui seguisse em frente. Se no início era apenas um apaixonado por rádio e entusiasta de podcasts que decidiu fazer um programa onde o conteúdo é tão importante quanto as músicas que nele estão, a marca passou a levar conteúdo e fazer companhia para quem ouve. Isso é um compromisso do CoutoCast. Seu surgimento já vem pensando em uma caminhada e numa ampliação do próprio conteúdo do programa ao montar um programa que indicava grandes álbuns, mas somente reproduzia a primeira faixa de cada álbum. E a escolha para abrir aquele primeiro programa foi Construção, de Chico Buarque. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última.
Fátima. E cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. O CoutoCast, ainda no início de sua trajetória, mostrou a sua diversidade de temas, trazendo um programa sobre o futebol de seleções, pensando e analisando pouco mais de um ano antes da Copa do Mundo o desenvolvimento das seleções para a Copa. Em seu terceiro programa, o primeiro debate do CoutoCast, pensando na greve geral que ocorreu no dia 28 de abril de 2017. Na gravação daquele programa, em um dos intervalos do debate, eu e os participantes comentavam sobre Belchior, que estava meio sumido, e sobre sua última entrevista há mais de 5 anos. A certeza ali era que ele ainda estava vivo. Porém, a certeza de que ele estava vivo durou menos de 24 horas, pois a gravação foi no sábado e no domingo Belchior não estava mais por aqui. Assim surge o primeiro programa sobre um artista do CoutoCast. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: Depois do Belchior, o primeiro programa duplo do CoutoCast e a primeira estreia de série. Surgia ali 2 programas sobre as Olimpíadas de Inverno e uma série abordando a história dos vários esportes de inverno, feito com uma contagem regressiva para as Olimpíadas que ocorreram em fevereiro de 2018. A série conta também com um programa prévio falando de datas, horários e competições que você, com certeza, ficou de olho nas Olimpíadas. Por aqui, também é possível encontrar a história de grandes artistas como Casey and Sunshine Band, ABBA, Jean-Michel Jarre, Leonard Cohen, Simone, Simple Minds, esse feito em parceria com 80 Watts, Aretha Franklin, Cazuza, Avicii, James Brown e Cidade Negra. Também foi possível conhecer o surgimento e desenvolvimento de grandes estilos musicais, como o samba, a house music e a ópera. Deu tempo também de homenagear a guitarra com um programa duplo falando sobre os riffs de guitarra. E para o lado mais pop, a fazer um programa explicando o funcionamento da Billboard Hot 100 e outro com os recordistas da lista. Pensando na atualidade e como é preciso conhecer determinados processos, o CoutoCast neste ano de 2019 trouxe a história da notícia no rádio brasileiro, pois para compreender o momento e o local em que vivemos é necessário compreender o processo do fazer notícia. Nos próximos programas do CoutoCast, o retorno da série de programas com a história das modalidades olímpicas. Dessa vez, visando a Olimpíada de Verão de 2020 em Tóquio, que acontece entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020. O CoutoCast também estreia uma série de programas sobre grandes álbuns da música. O primeiro já vai ao ar em maio. O CoutoCast continua também com os quadros Mulheres e Música para te apresentar grandes mulheres da música e o Guia de Bolso trazendo a melhor da atualidade musical. Lembrando que você pode dar sugestões para pautas do CoutoCast, seja para os quadros, seja para o programa inteiro. Para quem quiser encontrar o CoutoCast, agora estão abertas as contas oficiais do CoutoCast. O @CoutoCast no Twitter, o @CoutoCast no Facebook e também o CoutoCast no Instagram. Por lá você confere as novidades do CoutoCast, confere a nova logo e encontra outras pessoas que também curtem o CoutoCast. Nessa comemoração de 100 programas, também é necessário agradecer às várias pessoas que ajudaram o CoutoCast a crescer e a chegar na marca de 100 programas. Nesse período, foram várias as pessoas que contribuíram divulgando, compartilhando e comentando o conteúdo do CoutoCast. São pessoas que contribuem para a continuação do projeto. Aproveito o espaço também para citar nominalmente algumas das pessoas. Em primeiro lugar, eu tenho que falar sobre a equipe do Na Trilha, toda ela de modo geral, que ajudou e muito na construção dos encontros de podcasts pelo país e abraçaram o Carioca aqui que produz podcast no Espírito Santo. Cara, pessoas que me receberam de braços abertos e eu não sei até hoje como agradecer a essas pessoas. Ao Alexandre Sena, que apostou no CoutoCast no início e divulgou lá no seu programa.
A Priscila Armani, do podcast O Que Assistir, e também do podcast Sexo Explícito, que apoia o pessoal lá no iPod, outro encontro de podcasts pelo Brasil, que também apostou no CoutoCast e não só escuta desde o primeiro programa, como também participou do quadro Mulheres e Música aqui no CoutoCast, aliás, a estreia do programa. Ao Cássio Nascimento do ClickCast e a equipe do Pontujão, ao Xi do 80 Watts, que também é ouvinte e divulgador do CoutoCast de longa data. Ao perfil da Podosfera no Twitter, ao Auto Rádio Podcast, a Cristina Santana, que ajudou na criação da logo, aos parceiros podcasters que sempre dão aquele apoio moral e trocam aquela ideia comigo, aos amigos e parceiros que participaram do CoutoCast, a você que não teve seu nome citado por aqui, mas contribuiu com a história do CoutoCast, você também é super importante. A você, ouvinte do CoutoCast, e claro, a todos que ajudaram o CoutoCast a atingir a marca de 100 programas. A você que escuta o CoutoCast, seja desde o primeiro programa ou a partir desse programa comemorativo, ou você que pegou no meio desse caminho, o meu muito obrigado. E assim a comemoração de 100 programas do CoutoCast vai se encerrando. Eu te lembro que você segue o CoutoCast no Twitter, no @CoutoCast, no Facebook você também acha o programa como CoutoCast e no Instagram você também acha o CoutoCast como @CoutoCast. Todos os programas estão disponíveis em eduardocoutorj.wordpress.com e você conversa comigo no Twitter, no @EduardoCoutorj, no Instagram, no @EduardoCoutorj10 e no Facebook você também vai me achar como EduardoCoutorj. Cara, aquele abraço, muito obrigado por ouvir mais esse programa e até a próxima!